Gostaria de estar saudando a todos, meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, Voz que Clama no Deserto, e desta feita, aqui dentro do quadro Texto e Contexto. Quadro Texto e Contexto, onde estaremos considerando, amados, esse tema, o mundo sobre uma perspectiva divina. Ou seja, o mundo sobre uma perspectiva bíblica. Que mundo o Senhor está falando? E quando ele está falando, que mundo é este que a Bíblia se refere? Parece, parece irrelevante esse assunto. Desculpa. Parece ser relevante esse assunto, mas quero garantir para os amados que é de suma importância. Nós entendemos. Eu trouxe aqui um PowerPoint, ele é curto, ele tem 3 quadros, 4 quadros, porque eu não quero demorar muito sobre ele, ainda que seja relevante. Mas vamos estar lendo Bíblia, lendo o versículo bíblico que estamos dentro de um quadro que requer isso, para que nós possamos não só compreender, né, como é importante a leitura devocional, o estudo, para que nós não venhamos ser levados por ventos outros ou por pregações que não têm fundamento, que às vezes pela inexperiência daquele irmão, pela experiência daquela irmã, e poderia atribuir a nós mesmos, porque tudo que aqui é tratado, já deixei claro isso, no canal Voz Cama Deserto, está sobre a sua liberdade e direito de ponderar, de olhar nas escrituras, de meditar, até mesmo se for o caso de orar a Deus. Porque o que o Senhor se agrada é se nós buscarmos verdadeiramente compreender o sentido, o entendimento, para podermos viver à luz da palavra de Deus, porque somente assim, como sempre digo e refiro-me a esse versículo bíblico, só assim é que nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que vai tratar justamente desse versículo, no começo dessa consideração. Para tanto, antes vamos estar orando, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer, Pai, por esta tão grande salvação, pelo nosso nome estar escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos da tua volta, isso a qualquer momento. Queremos te pedir também, Senhor, neste momento, a tua direção, Senhor, a sabedoria do alto, e que jamais qualquer assunto que aqui vemos refletir, ó Pai, tome o caminho da polêmica, tome o caminho da soberba intelectual, de maneira alguma, Pai, guarda-nos desse grande mal, mas nos concede um espírito simples, Pai, humilde, e que venhamos a compreender, porque a tua palavra diz que a tua palavra, quando ela é ministrada, Senhor, ela dá luz, quando ela é com a exposição da tua palavra, Pai. Diz a tua palavra que ela dá luz e entendimento aos simples. Então que nós estejamos também preparados com o coração assim, ó Pai, em todo momento. Só não deixa, Pai, enveredarmos por caminhos, Senhor, do engano, da mentira, do fraude. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Mas guia-nos, ó Pai, e nos santifica na verdade. A tua palavra, Senhor, ela é a verdade. É ela que nos santifica. Ela que é a luz e lâmpada para os nossos pés. Por isso, Pai, nos ajuda. Principalmente neste momento, não só menos relevante do que o outro, todos os momentos aqui dentro do quadro, Pai, são relevantes para nós, porque trata da nossa comunhão com o Senhor, do nosso desejo, ó Pai, de servir ao Senhor em verdade e em espírito, Pai. E só o Senhor para nos proporcionar, Senhor, esta condição.
Faz isso, Senhor, em nossas vidas, nos ajuda. É que eu te peço, já te agradeço por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. O que me levou, amados, vamos estar aqui lendo, né? Primeiramente, eu quero aqui esclarecer antes de entrarmos no PowerPoint. Que o que me levou a trazer esse assunto para este quadro, que é o que eu sempre faço, quando isso acontece, é que ouvindo ontem a pregação de um determinado irmão, meu conhecido, conheço ele, é meu amigo, ele se expressava tratando a questão de mundo para a questão relacionada à aparência, chamando a atenção da nossa responsabilidade como cristão para que nós não venhamos a fazer corpo com o mundo. Até então, no início dessa mensagem, ela foi gloriosa, ela foi pertinente, porque é isso que o Senhor quer de nós. Porém, deu para observar dentro e no decorrer do corpo dessa mensagem que ele estava pautando e dando uma ênfase muito e de forma demasiada a questão de se compactuar com o mundo no que diz respeito à aparência, no que diz respeito ao uso e costume. Ainda que ele não teve ali a coragem de se expressar e dar nome aos burros, né? Dar nome ali ao sentido que ele queria dizer, mas no momento da mensagem ele disse: se aqui tiver dois, um crente e um ímpio, né, e não houver diferença nele, para que então a diferença? Então, quando ele usou essa palavra, deu para expressar, entender por que tanto ele batia naquela tecla de mundo e que mundo é esse que ele estava se referindo. Ele estava se referindo justamente à questão da aparência, que a aparência revelaria ali diante quem era crente e quem era ímpio. Quando, à luz da palavra de Deus, a questão da nossa fé cristã, a questão do nosso testemunho, não diz respeito necessariamente à aparência, ainda que o use e costume, como sempre deixei claro aqui em minhas mensagens, aqui dentro do canal, ela tem que fazer parte de uma preocupação do crente. Ela tem que fazer parte da preocupação de cada um de nós. E isso é um fato contundente pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. Pela ação do Espírito Santo em nossa vida. Então, determinados usos e costumes que praticávamos antes, e isso temos que entender que é de acordo com cada crente, porque nem todos nós fomos chamados, todos nós fomos salvos por uma ação divina, que é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E cada um de nós tínhamos um contexto de vida. E dentro desse contexto de vida está a questão do uso e costume, com certeza que o está. Então, logo, no momento da nossa conversão, no momento do trabalhar de Deus, desta obra do obreiro em nossas vidas, com certeza esse tratamento, esse trabalho será feito também nessa consciência de que determinado traje, determinada roupa, para determinado, vou até melhorar ainda, para determinado, vou até especificar ainda, para determinado lugar, nós precisamos ter a compreensão que, como crente, não podemos fazer uso daquela vestimenta. E que determinada vestimenta vai estar vituperando, né, o nome do Senhor Jesus, porque somos representantes como corpo da igreja, onde o Senhor é a cabeça. Então, tudo isso é um fato, tudo isso precisamos compreender. E eu quero chamar a atenção de você que é meu irmão, que é minha irmã, que acaba saindo do 8 e indo ao extremo do 800. É 800. Não, amados. Para você, meu irmão, minha irmã, tem que haver um equilíbrio. Temos que valorizar essa preocupação pastoral dos nossos ministérios e dos nossos pastores com respeito a esta área da nossa vida. Porém, voltando a dizer que esse equilíbrio é de acordo com
aonde vamos estar, o que vamos praticar ali, nós temos que ter essa consciência. Porém, ainda assim, isso não nos revelará como cristão, por incrível que pareça. Um terno não revela que se eu sou um cristão. Se eu só andar de terno. Se eu andar só de calça comprida como homem e não de bermuda, isso não revelará que eu sou um crente. Como a mulher de calça comprida não revelará se ela é uma cristã, bem como ela de saia. De uma saia comprida, de uma saia acima dos joelhos ou dentro de um pudor. Isso não revelará ela como uma crente, como uma cristã. Jamais isso não é bíblico. Na questão de revelar a questão de sermos um cristão ou não. À luz da Escritura, me tolere nessa introdução. À luz da Escritura, o que me revela como eu ser um cristão verdadeiro, sincero, à luz das Escrituras, é o fruto em que eu demonstro. É as minhas atitudes para com o meu próximo. É as minhas atitudes, primeiramente, diante de Deus e diante do próximo. O meu relacionamento, o meu interpessoal. Tudo isso é que traz à luz quem eu sou como um cristão. E se eu sou ou não um cristão. Eu quero trazer aqui um exemplo, já falei que é a realidade disso. Porque o Senhor diz aqui, ó, nós vamos estar, vai estar aqui no texto, provavelmente. Quando o Senhor Jesus diz, vem um sermão do monte, chega um momento que ele diz assim, quando nós olhamos para o sermão do monte, não vemos qualquer sentido de aparência ali. Tudo trata da essência, que se revelará, que nos revelará como um súdito do reino de Deus, um servo do Senhor Jesus, um discípulo do Senhor Jesus. E diante daquele ensinamento do Senhor Jesus, ele diz assim, chamando agora a responsabilidade: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. E esta luz, como também este sal, está tratando justamente de uma referência com respeito ao que nós revelamos no que diz respeito à essência. Fato este que até quando o Senhor Jesus falou e nos advertiu contra os falsos profetas, ele diz que nós deveríamos considerar os seus frutos. Ele que revelaria os frutos, se ele é um falso ou se ele é um verdadeiro profeta. Porque o próprio Senhor Jesus, por conta da aparência, ele foi enganado e ele amaldiçoou aquela árvore, que ainda que estava fora de tempo de dar fruto, porém ela demonstrava estar repleta de folha. A aparência daquela árvore, daquela figueira, é que ela deveria ter fruto. Observe que a aparência, o uso e costume, ele é importante, porém desassociado da essência, ela passa a ser um alvo, né, um instrumento de perdição, de condenação. Isso está revelado pela maldição que Deus implementou, o Senhor Jesus implementou aquela árvore. Quando ele chegou, se aproximou, chamou atenção àquela vista, aquelas folhas vistosas, e quando ele chegou não achou um fruto sequer. E diz-nos a Escritura que ele, de imediato, ameaçou aquela árvore da cabeça, do seu pólen, do seu alto, até as suas raízes. E ela, imediatamente, ela secou diante dos olhos dos discípulos. Então observe que o uso e costume, pela ação do Espírito Santo, porque eu posso estar agindo no que diz respeito à aparência, mas não com a intenção e vendida ao pecado, ou sobre aos algemas do pecado. Mas de repente aquilo que, se for realmente condenável e que não convém a eu como cristão usar, eu posso estar fazendo aquilo
porque estou ainda sobre uma esfera de ignorância cristã, de ignorância com respeito à vontade de Deus nessa área, ou se preocupar relativamente a esta área. E isso eu e você não sabemos quando. Então não podemos julgar quem quer que seja pela aparência. Porque quem é o juiz, quem tem todos os aspectos dentro da sua plenitude, com respeito àquela pessoa e aquele testemunho que ela está dando, é Deus. Então, que eu e você, meu amado e querido ouvinte da palavra de Deus, irmão e amigo, jamais condene quem quer que seja pela aparência, ou tome esta pessoa como julgando ela ser um santo, porque a aparência ela não revela se nós verdadeiramente somos cristãos sinceros ou somos realmente santos no que diz respeito a sermos um crente temente a Deus. E aqui, para entrar no assunto, eu quero deixar um exemplo simples. Já falei sobre que não revela. Uma calça, um homem vestindo calça não revela que ele é um crente. Usando o terno piorou. Principalmente não revela que ele é um crente. Se tiver um ímpio de terno e um homem, porque o que ele estava falando, aquele irmão, ele estava falando dos trajes. Se não há diferença, para que diferença? Então, se coloca os dois de terno, então. Os dois de terno vai revelar quem é crente e quem é o ímpio? Porém, eu quero trazer a exemplo do testemunho da minha vida. Quando da minha conversão, eu estava na ativa na Polícia Militar. Agora, quem dentro do relacionamento, daquele contato com o policial, vendo eu e outro colega, vamos supor, João e o Sabino. Quem não conhecesse o Sabino como crente, temente a Deus, buscando viver a vontade de Deus, e quem não conhecesse o João, poderia entender que ali são dois policiais militares, mas qual deles são servos de Deus? E aquele que é João, eu quero trazer aqui uma suposição, que ele era uma pessoa, eu conheci ele, é um policial corrupto, porque eu também fui, eu estou falando depois da minha conversão. Ninguém conhece, mas tá ali. E eu sei que ele é um corrupto, que ele é um policial que vai descer a vara, vai descer o cacetete. Se pegar um jovem, um homem, quem quer que seja, no flagrante do uso da maconha. Eu fazia isso, eu descia a lenha. Porém, depois da conversão, eu já não agia desta maneira. Então, diante disso, quem conheceria quem é o João e quem é o Sabino, quem realmente é servo de Deus ali? Quem realmente é um crente ali? Somente, amados, pelo convívio. Somente dentro do corpo policial militar, o meu comandante, os meus compatriotas de fardas, somente eles sabiam quem era corrupto, quem não tinha nenhum compromisso com Deus e aquele que tinha compromisso com Deus. E que não compactuava com as atitudes dele. E é nessa esfera aqui que nós vamos agora ver o que realmente, quem é o mundo sob a perspectiva divina. Logo, sob a perspectiva bíblica. Vamos lá? Vou estar abrindo aqui o PowerPoint e vamos agora para a lição. E eu vou tentar correr, tá bom? Temos aqui 19 minutos, né? Então vamos lá. Mundo sobre uma perspectiva divina. Texto áureo. Se alguém fala, fale como entregando o oráculo de Deus. Se alguém ministra, ministre segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. Mas quem pertencem à glória e o domínio, para todo sempre. Amém. Então há uma responsabilidade quando vamos falar e trazer comparações e cobranças dentro de uma oportunidade em que estivermos tendo da palavra de Deus. Verdade prática. Interpretarmos a palavra de Deus sobre a ótica textual, sincera e convencional nos possibilitará um salutar desenvolvimento à nossa carreira cristã e nos guardará de julgamentos equivocadamente. A julgarmos equivocadamente os acontecimentos à nossa volta quanto ao testemunho cristão.
Está escrito cristão, mas é cristão. Da igreja, cujo legado foi deixado pelo Senhor Jesus. Está aqui o versículo que eu citei. Cujo legado foi deixado pelo Senhor Jesus. Atos 1 diz que ele estava escrevendo para Teófilo, Lucas, a respeito daquilo que o Senhor Jesus não só começou a viver, a fazer, fala de testemunho, do dia a dia ministerial do Senhor Jesus, como também a ensinar. Primeiro o testemunho, depois o ensino. E ele diz aqui, e cuja vocação também nos foi delegada, como fiz menção aqui do Sermão do Monte e Mateus capítulo 5, 13 e 14. Esse aqui não vamos ler porque eu já citei, mas vamos ler alguns versículos aqui. Então, vou voltar novamente. Interpretamos a palavra de Deus sob a ótica textual sincera e convencional. Convencional qual que é que eu quero dizer aqui? Da questão do texto, parágrafo, português, o antes e o depois. Nesse ato convencional apenas, mas sincero, à luz da escritura, o que está dizendo ali, nós vamos saber que mundo que Deus está querendo dizer. Está se referindo ao mundo que vamos ver agora em seguida. Não vou nem falar para poder vermos em seguida. Leitura bíblica, Romanos 12, 1, 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, agora olha só, a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e isso para a nossa vida. Quando nós lemos este versículo aqui, nós temos que, não tem como fugir ao entendimento de que este mundo aqui, em que Paulo está se referindo, ele está falando do sistema. No mundo, no aspecto de sistema, e não no mundo no aspecto cosmo, da criação de Deus. É que nós vamos ver nos dois pontos seguintes. Então ele diz, não vos conformeis com este mundo. E por que Paulo está falando de mundo no que diz respeito ao sistema, aos costumes, às atitudes? O que isso nos revela é a sequência, porque ele diz aqui, ó, mas transformai-vos pela renovação, olha só, da vossa mente. Mente é onde onde tomamos decisões, onde ponderamos, onde pensamos, onde fazemos escolhas. E revelamos a partir daí as nossas atitudes, tomamos a nossa atitude. Paulo diz, opa, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ó. Que se dará por onde? Pelo exercício da leitura da palavra de Deus e do estudo como aqui estamos fazendo. Aí nós temos que ter uma mudança. Só a partir desta decisão, em que nós vemos a falar não para determinadas atitudes em que o sistema mudando nos mostra, é que nós vamos experimentar a boa, perfeita vontade de Deus. Um exemplo aqui, bíblico, é quando Paulo diz, olha, falando para os irmãos de determinada igreja, ele diz, olha, aquele que furtava, não furte mais. E quando nós vamos olhar para o mundo, muitas pessoas furtam. O que é furtar? É tirar de alguém, prejudicar alguém e a pessoa não está presente. Isso é furto. Roubo é quando é presente, furto é quando é no oculto, é na surdina. Então o crente, ao ler esse versículo bíblico de Paulo, ele vai logo pensar no ladrão, mas não é o ladrão. O furto também é crime, tanto é que ele é crime. Mas vai muito mais além. Ou seja, eu como crente, está dentro de uma empresa e eu espero o meu patrão sair, porque ele não autoriza ali o uso do telefone para uma comunicação particular durante o horário de trabalho. De repente ele permite até fora do horário de trabalho. Mas vamos colocar aqui que ele não permita nem no horário de trabalho, nem fora do trabalho. Aquele telefone, dentro da minha ocupação profissional ali, que faço uso dele, só posso fazer isso para o fim pelo qual fui contratado. Para o trabalho, para contactar com o empregado, para contactar, melhor dizendo, com o cliente. Então, logo, diante disso, eu agora que me converti, agora eu que me arrependi, já não faço mais isso. Antes eu fazia.
Eu estou falando de um funcionário que se converteu. Então ele fazia, ele esperava o patrão sair e já. Oi, oi, amor, tudo bem? Ô, como é que vai? Poxa, que legal. Não, eu tô aqui, tá tudo bem, tudo bem. Então, hoje, então, vamos combinar. Eu vou passar na tua casa a tal hora, vamos em tal lugar, o que tu acha? Pô, vamos, pô, que legal, né? Vamos lá, então. Eu não era convertido. Estava fazendo o quê? Cometendo um furto. Porque estava, aquele uso do telefone vai trazer um gasto, vai trazer um valor, né? Para aquela empresa, na hora de chegar a conta para pagar. Só que aquele período que foi cobrado ali, eu usei me aproveitando da saída do meu patrão. O que eu fiz? Foi furto. Então esse exemplo é muito claro ali, que diz respeito ao sistema. Aquele que furtava não furte mais, o que mentia não mente mais, o que roubava não roube mais, o que adulterava não adultera mais. É nesse sentido que Paulo disse e falava. Então é nesse sentido aqui que a palavra mundo aqui trata-se dessa área, da questão do sistema do mundo que vai contra a vontade de Deus. O mundo se refere a tudo menos Deus, ele é colocado em pauta. Deus, ele não se encontra dentro do contexto do sistema deste mundo. Aí vamos prosseguir então. Amém? Primeiro ponto, um mundo físico em todos os seus aspectos. Um mundo físico em todos os seus aspectos. Quando a palavra de Deus se refere ao mundo criado por Deus, ela quer nos fazer compreender a grandeza, o poder, a soberania, o domínio e o seu grande amor de nosso Deus por cada um de nós. Vamos lá? O mundo físico, que a Bíblia, quando nós lemos e entendemos que é o mundo criado por Deus, vamos lá. Primeiro, Salmo 24, 1. Vou colocar aqui. Vamos. Ó, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aquele que nele habitam. É de Deus, está falando aqui da esfera da criação, do cosmos. Vamos ver aqui outro. Salmo 19, 1. Salmo 19, versículo 1 em diante. Olha o que ele diz aqui, ó. O céu proclama a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de sua mão. O dia faz declaração outro dia, a noite revela o conhecimento outra noite. Não há fala nem palavras, não se lhe ouve a voz. Por toda a terra estende-se uma sua linha, as suas palavras, e as suas palavras, Deus confim do mundo. Nele pôs uma tenda ao sol. Então, o salmista reconhecia que a própria criação, ela revelava o poder de Deus, a grandeza de Deus, a soberania e o domínio. Salmo 145, 11. 145, versículo 11. Olha só o que o salmista diz. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder. Ele fala aqui da questão do mundo criado. Opa, deixa eu voltar. Salmo 147, 8 e 9. 147, 8 e 9. Olha o que diz. É ele que cobre o céu de nuvens, que prepara a chuva para a terra e que faz produzir erva sobre o monte, que dá aos animais o seu alimento e aos filhos dos corvos quando clamam. Observe que a criação revela essa questão em Deus, da sua soberania, do seu governo, do seu cuidado, que está revelado sobre o seu grande amor. Jó 41, 11, quando Deus fala com Jó. Jó 41, 11, quando Deus falando com Jó, diz aqui, ó, olha só. Quem primeiro me deu a mim para que eu haja de distribuir-lhe? Olha, pois tudo quanto existe, debaixo de todo o céu é meu, porque foi ele que criou. Fala da sua soberania e domínio. E João 3,16, que revela o seu grande amor por nós, traz esses dois aspectos dentro desse versículo que nós estamos considerando aqui. Lá, todos os versículos alemães, fora tantos outros, revela claramente o mundo como cosmo, físico, como uma criação de Deus. E ainda assim, dentro dessa revelação de Deus, desse mundo, ele revela um Deus, a grandeza de Deus, a glória de Deus, como nós vemos ali. E quando nós olhamos melhor dizer, João 3,16, nós observamos aqui esses dois mundos. Olha só. Quando ele diz aqui,
Tanto vai estar aqui nesse ponto como no outro. Por quê? Porque nesse versículo eles revelam o mundo em esses dois aspectos. Olha, ele diz aqui, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça. Então, observe. Deus está falando deste mundo, ele está se referindo a eu e você. E quando ele diz que ele amou esse mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele não pereça, ele está falando já relacionando ao sistema do mundo, que é condenável, está sujeito, como diz Pedro, como tesouro guardado para o fogo inextinguível. Então aqui, a priori, na parte A, Deus está falando aqui do mundo como as pessoas, ainda que dentro de um contexto de condenação pela sua corrupção, ainda está falando ali do mundo criado físico por Deus. Segundo ponto, um mundo corrompido em todos os seus aspectos. Quando a Bíblia se refere ao mundo como um sistema corrompido, ela quer, a Bíblia, né, nos fazer compreender as consequências do pecado, revelado em todas as áreas de nossas vidas, e com isso, nos fazendo inimigo de Deus, no que diz respeito à sua vontade e propósito para nossas vidas, e destinados à condenação eterna. E essa corrupção se dá pelas más obras do coração humano ao abraçar esse sistema de mundo. Então nós vemos aqui, primeiro, quando revela essa corrupção do sistema, quando nós lemos no Salmo 14, 53 também fala dele, nesse mesmo termo. Mas ele diz aqui, ó, diz o Nelson no seu coração, não há Deus. Os homens têm se corrompido, já está falando no aspecto da criação de Deus. Faz-se abominável a sua obra. Não há, faz-se abominável as suas obras, em suas obras, como disse lá o texto. Não há quem faça o bem. Olha agora o que diz o versículo 2. O Senhor olhou do céu para os filhos do homem, ou seja, para a sua criação, para ver se havia algum que tivesse entendimento, que buscasse a Deus. Agora, olha só. O mundo como sistema corrompido, por conta da más obra do coração humano. Ele diz, desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Então, logo, esse mundo que a Bíblia quer nos trazer, quer nos mostrar, e que está falando da questão do sistema, o mundo como sistema corrompido, e não como físico, dentro dos seus aspectos, da criação de Deus, ela quer nos fazer compreender as consequências do pecado revelado em todas as áreas da nossa vida e, com isso, nos fazer inimigo de Deus. Por isso que, destinado à condenação eterna, e essa corrupção se dá pela más obra, como nós vimos lá, do coração humano ao abraçar esse sistema de mundo. Por isso, quando o Senhor fala através de Tiago, ele trata de adúltero. Vamos olhar aqui, ó. Quando nós olhamos para Tiago, quando nós fazemos corpo com este mundo, no que diz respeito ao seu sistema, o Senhor, ele diz aqui, ó, infiéis. Outras traduções, como a Bíblia King James, diz adúlteros, e tantas outras, diz adúlteros. Começa esse infiéis tratado como adúlteros. Ele diz aqui, ó, infiéis, mas vamos colocar a palavra que está em outra Bíblia. Adúlteros, diz assim a Bíblia. Não sabeis que a amizade do mundo, esse mundo aqui, ele está falando de sistema. Porque ele diz aqui, ó, não sabeis que aquele que faz amizade do mundo, não sabeis que a amizade do mundo, ou seja, do sistema, é inimizade contra Deus? Então, o Senhor não está falando aqui do amor ao próximo. Não é isso que nos torna, né, inimigo de Deus. Eu, como crente, demonstrar amor por uma pessoa que está no pecado, que está no engano, que está no erro, que está passando por uma necessidade, eu vou lá e ajudo. Não é nesse sentido que Deus está falando aqui, que nós seremos inimigos de Deus, mas a compactuar com o mundo, com essa pessoa. Eu posso ajudá-la, mas eu não vou conviver com ela, não vou compactuar com o que ela faz, com a mentira, com a corrupção. Entende? Então, logo, é esse sentido que Deus diz aqui. É sentido, esse mundo aqui é sistema. Ele diz, contra Deus. Porquanto qualquer que quiser, olha só, ser amigo do mundo. Fala de compactuar
com o sistema. Deu o exemplo aqui que acontece. Como carregar o celular numa empresa, como mentir, como enganar, como ser dissoluto, ser obstinado, ser desobediente ao patrão, amaldiçoar as autoridades. Tudo isso faz parte do mundo, do sistema. E eu e você não podemos compactuar. Alguém fala mal do presidente da República, eu vou e faço corpo com ele. É isso mesmo e tal. Não, tem que morrer. Amados, estamos compactuando com o sistema do mundo, fazendo corpo a esse e amizade com este sistema. Estamos nos colocando como adúlteros, como infiéis, que fala do ato do adultério, que é um ato de infidelidade. E ele diz aqui, ó, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se, ó, já sabe disso, passa a ser inimigo de Deus. Agora, então, se garantir, amém. Senão, Deus nos oferece a oportunidade do arrependimento. E crer no Senhor Jesus, para que nós, como lemos lá em João 3,16, não venhamos a perecer. Porque ainda que o mundo aqui, porque eu coloquei como versículo aqui, ó, 3:16, 17, nós vamos ver que a intenção de Deus, ainda que aquele mundo corrompido e condenável, Deus ali revelou, é nele, é esse mundo que Deus revela o seu amor. E quando ele diz aqui, ó, sempre errando, né, aqui, 3:16, ele diz aqui, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Está falando desse mundo no que diz respeito à corrupção que nós lemos lá no Salmo 14, versículo 1 a 3. Ele diz que não pereça, mas tenha vida eterna, porque ele diz aqui, ó, porque Deus enviou seu Filho ao mundo. Aqui está falando as pessoas, né? A questão do convívio ali da sua criação e a questão do sistema, do convívio. Não para que julgasse o mundo. Jesus não veio para apontar o pecado. Ele veio para revelar o amor de Deus, né? Demonstrando a intenção de Deus em que ele daria vida por aqueles, para que eles deixassem aquele sistema, abandonassem o mundo de então, a vida de então, e passasse então aí, a partir daí, em crer no Senhor Jesus. E sendo salvo, passasse a ter uma novidade de vida, andar em novidade de vida, e não compactuando com o mundo. Aí ele diz aqui, ó, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, logo, o mundo corrompido, em todo o seu aspecto, a Bíblia revela no que diz respeito ao seu sistema. Então vamos ler novamente e vamos para a conclusão. Quando a Bíblia se refere ao mundo como sistema corrompido, ela quer nos fazer compreender as consequências do pecado, revelado em todas as áreas da nossa vida, e com isso, nos fazendo inimigos de Deus. Nos fazendo inimigos de Deus. No que diz respeito à sua vontade e propósito para a nossa vida. E destinados à condenação eterna. Essa corrupção se dá pelas más obras do coração humano ao abraçar esse sistema de mundo, qual a Bíblia nos trata em determinados versículos. Concluindo, busquemos, amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da palavra de Deus, investigar, meditar, ponderar, avaliar, analisar, à luz do texto e contexto, o que realmente a Bíblia quer nos ensinar, para que não venhamos a construir uma barreira ao verdadeiro ensino ou a mensagem em que ela quer que compreendamos e vivamos, cujo alvo principal é e sempre será a glória de Deus. Por isso, somos chamados a uma responsabilidade que nos afetará tanto o presente como na eternidade, se não atentarmos piamente para a importância desse assunto. E aqui concluindo, né, iniciamos com 1 Pedro 4,11, no texto áureo. Aquele que fala segundo a palavra de Deus. Aqui terminamos com Isaías, no Velho Testamento, versículo 8, capítulo 8, versículo 20. Olha o que diz aqui, quanto a essa responsabilidade, se nós interpretarmos errado, está tentando ali todo o tempo, de uma forma totalmente dando ênfase ao que não é, o que a Bíblia não está dando ênfase, ele nunca deu ênfase. Tanto esse assunto que tratamos no início ali da introdução, como qualquer outro assunto que a Bíblia vier nos trazer.
E, porém, temos a responsabilidade contra isso. Como diz aqui Isaías 8:20. Olha o que ele diz aqui. A lei e ao testemunho. Se ele não falarem segundo esta palavra, nunca lhe raiará a alva. Ou seja, há um preço, há um custo. E vamos, porque é importante lermos mais uma vez, estaremos encerrando. Busquemos, amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da palavra de Deus, investigar, meditar, ponderar, avaliar, analisar à luz do texto e contexto o que realmente a Bíblia quer nos ensinar, para que não venhamos construir uma barreira ao verdadeiro ensino ou à mensagem em que ela quer que compreendamos e vivamos, cujo alvo principal é e sempre será a glória de Deus. Por isso, somos chamados a uma responsabilidade no que nos afetará tanto no presente como na eternidade, se não atentarmos piamente para a importância desse assunto. E vale aqui dizer que, com respeito ao assunto que começamos aqui, porque a razão que trouxe esse estudo, porque se nós seguirmos a ótica pela qual aquele irmão, aquele pregador estava enfatizando, nós poderemos sofrer no presente de que maneira? Fazemos acepção de pessoa. E acepção de pessoa é pecado. Então afetará a nossa comunhão com Deus. Porque nós estamos interpretando e julgando apenas pela aparência. Ainda que até mesmo conheçamos esse irmão, essa irmã, sabemos que são servos de Deus, são piedosos, desejam fazer a vontade de Deus e que aquela atitude dele não é uma atitude de mão levantada contra Deus, muito menos contra a igreja ou a doutrina da igreja. Ou doutrina não, porque uso e costume não é doutrina, mas aos usos e costumes que a igreja, que o pastor busca levar, ensinar, pela preocupação com a ovelha, pelo cuidado com a sua questão de santificação, mas não como um identificador de que ele seja um cristão. Como já consideramos que é a essência e não a aparência que nos revela se realmente somos ou não cristãos no nosso dia a dia. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. E um abraço a todos. Amém? E aqui dentro do quadro, deste contexto, tem outros assuntos em que tratamos, como a questão do uso do brinco, né? E tantos outros assuntos que realmente, à luz da Bíblia, você vai poder estar conferindo através dos versículos, parando o vídeo e realmente não fazendo o corpo, né? Com ensinos, né? Desequilibrados, ensinos que saem do 8 e vão para o 800, porém desprezam os demais textos bíblicos, desprezam a questão da contextualidade no contexto geral das Escrituras. Porque há muitos assuntos que não é um livro, que não é 3, 4 versículos dentro daquele livro, mas traz também a questão de olharmos os outros livros num contexto bíblico a respeito daquele assunto, que é até uma doutrina. Como o uso do brinco, ele é uma doutrina. Ainda que esteja dentro do costume, a Bíblia traz ali a realidade se ele é um pecado ou não. Então logo é uma doutrina. Então, se você quiser, você pode estar aqui se cadastrando, né, conosco, acionando o sininho, para que cada programação você esteja junto conosco, né, considerando aqui, né, e refletindo sobre a palavra de Deus em cada quadro. E também você vai ter sempre dentro desse tempo, desse momento que você escolher fazer, você poder estar aí, né, avaliando, tá bom? E que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe e nos conduza sempre pela verdade. Como diz Paulo aos Coríntios, nada pode ser pela verdade, senão a própria verdade. Amém? Um abraço a todos.